Função C junto com subtotal aqui no Excel. É uma das melhores combinações que com certeza você nunca ouviu falar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como usar e olha que interessante. Aqui nesse primeiro exemplo a gente vai ver dois. No primeiro eu tenho total de entradas e total de saídas em quantidade. Digamos que eu queira ver só um produto específico. Ó. Eu clico aqui no produto e então seleciono o produto que eu quero ver. Vou apertar o Enter e olha que legal. Automaticamente os valores aqui de cima são automaticamente atualizados para mim. Dessa forma mostrando só o que entrou e o que saiu para este produto que eu selecionei. Além disso, digamos que eu queira ver agora todos os produtos. O valor volta a ser atualizado, mas eu quero ver uma data que corresponde apenas ao mês de abril. E então vou apertar o Enter. Automaticamente, mais uma vez, os resultados de entrada e saída são atualizados para mim. E dessa forma a gente consegue ter uma soma que soma para você só o que você selecionou aqui em cima, além de ainda ter uma soma com critério. Vai somar só o que você selecionou e vai separar o que é entrada do que é saída. A gente vai utilizar subtotal juntamente com a função C aqui no Excel. E o outro exemplo seria utilizar a função C junto com uma lista, onde você pode trocar média para ver a média ou soma para ver a soma. E o legal também é que sempre que você selecionar um produto ou qualquer outra informação, filtrar, aqui eu quero ver só o ômega 3. Selecionei, aperto Enter e automaticamente o valor aqui em cima também é filtrado para você, te mostrando a soma, só daquilo que você selecionou. Poderia também ver a média destes valores e assim por diante. Então a gente consegue utilizar subtotal junto com a função C. Esse vídeo foi uma sugestão, então se você também tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, porque a sua dúvida, a sua sugestão pode se transformar num vídeo 100% gratuito para te ajudar e também ajudar outras pessoas. Obrigado, pessoal. Então vamos lá agora aprender como utilizar função subtotal junto com função C aqui no Excel e fazer algumas ótimas aplicações práticas com essas duas funções aqui no Excel. Neste primeiro exemplo prático, eu vou utilizar a função subtotal junto com a função C para poder filtrar essa minha base de dados e, mesmo eu filtrando, digamos, por data, por produto, eu ainda consiga ter uma especificação do que é entrada e do que é saída. Então, quantidade total de entradas, quantidade total de saídas, beleza? Para fazer isso, pessoal, a primeira coisa, eu vou clicar nessa minha base de dados e então vou inserir uma tabela. É muito importante usar uma tabela no Excel porque ajuda muito na hora de fazer a função subtotal. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clica no OK. É isso aí, pessoal. Agora a gente tem uma tabela propriamente dita aqui no Excel. Depois que a gente fez essa tabela, eu vou selecionar a linha 1, 2, 3, enfim. Selecionar aqui um punhado de linhas. É só você clicar aqui em cima, ó, na linha mesmo, para selecionar tudo, ó. Clique e arrasta para baixo. E depois botão direito e então inserir. Só para você conseguir deslocar a sua tabela para baixo. E agora a gente tem mais espaço para trabalhar aqui em cima. Eu queria começar fazendo aqui um subtotal para somar o total de entradas. Mas eu também gostaria de saber o total de saídas. Para que a gente possa fazer essa distinção de entradas e de saídas, como que isso é possível? Porque se a gente verificar a função igual subtotal, ela não tem nenhuma configuração que me permite somar só um critério específico. Exemplo, ó, aqui tem soma, concorda? Soma. 1, 2, ponto e vírgula. O que eu quero somar? Todas as informações aqui de quantidade da minha tabela. Enter. Você está vendo que o subtotal contabilizou todas as quantidades? Porém, como é que eu vou saber o que é entrada e o que é saída? Aí tem um problema, né? Enfim, como é que eu especifico isso? Agora que vem a função C para nos auxiliar. Então aqui do lado, pessoal, sim, eu vou criar duas colunas que vão me auxiliar. A primeira coluna, ela pode ser chamada de quantidade entrada e a segunda, quantidade saída. São duas colunas apenas para me auxiliar, uma coluna de ajuda, tá bom? Vou até selecionar a coluna G e F, clicar na divisão de uma coluna com a outra e arrastar para a direita, para aumentar bastante o tamanho. Daria até para eu selecionar essas duas colunas aqui e pintar de uma cor diferente, ó, um amarelo, para que realmente eu saiba que isso daqui é uma fórmula, uma coluna de auxílio. Auxílio, auxílio. Pronto. Como é que eu vou fazer a quantidade de entrada? Porque depois, pessoal, a gente vai usar essas colunas junto com o subtotal, beleza? Aqui na primeira coluna, entrada, eu quero contabilizar somente quando o valor for igual à entrada. Então, igual C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. C, o tipo que eu tenho aqui. Ele for igual, abre aspas, entrada, fecha aspas, ponto e vírgula. Se for então igual à entrada, sim, é verdadeiro, eu quero pegar a quantidade. Ponto e vírgula. Caso contrário, eu não quero pegar nada, então vou retornar 0. Enter. Pronto, é isso aí, ó. Sempre onde a gente tiver 0 é porque, na verdade, é uma saída.
e dessa forma a coluna não vai contabilizar. Agora na coluna de saída eu posso fazer algo muito parecido. Igual C, 2 cliques, 1, 2, teste lógico. C, o tipo que eu tenho aqui em cima, ó, ele for igual a, abre aspas, saída com acento, fecho aspas, ponto e vírgula. Se sim for igual a saída, então eu quero considerar a quantidade. Ponto e vírgula, mas caso não seja, eu uso 0. Enter. E é isso aí, ó. Agora dá pra ver que quando tem quantidade num, é porque no outro não tem. Porque um é entrada e o outro é saída, certo? Daria até mesmo depois para ocultar essas duas colunas, não precisa deixá-las amostras. Mas agora olha que interessante, pessoal. Meu subtotal já vai funcionar muito bem. Igual subtotal 1, 2 para selecionar. Eu quero fazer uma soma 1, 2 no número 9, ponto e vírgula. E o que eu quero somar? Tudo que eu tenho nessa coluna aqui da entrada. Olha só, tabela, entrada, enter. Pronto. Então aqui eu já tenho certinho que é a entrada. E para fazer saída, igual subtotal 1, 2. E então quero fazer uma soma, ponto e vírgula, de tudo que eu tenho na saída. E então enter. É isso aí, ó. Agora, olha que super interessante. Eu já tenho o total de entradas e saídas. Digamos que eu queira ver só o que entrou e o que saiu para um produto específico. Então venho aqui utilizar o filtro da própria tabela, cliquei no quadradinho e vou desmarcar tudo, e aqui eu quero ver só o ômega 3. Eu vou dar um Enter e olha que legal, os valores ali vão ser atualizados. Ó. Enter, pronto. Você viu que automaticamente foi atualizado? Agora eu consigo saber o total que entrou e o total que saiu, de modo totalmente dinâmico e interativo. Se eu utilizar também as datas ao meu favor, eu quero ver aqui só o mês de março. Beleza, vou dar um Enter, olha o valor lá em cima, automaticamente atualizou para mim, me mostrando que teve 9 entradas e 6 saídas. Então desse jeito, pessoal, a gente consegue utilizar a função C juntamente com a função subtotal, para que dessa forma a gente possa ter uma soma que só vai somar aquilo que você filtrou e ainda adicionar um critério, uma condição, saída, entrada ou qualquer outro critério, condição que você tiver. Nesse segundo exemplo de subtotal junto com outra fórmula, outra função, eu vou utilizar uma lista de opções, onde a gente consegue selecionar qual é a operação que a gente quer fazer e dessa forma automaticamente a função subtotal vai ser atualizada. Aqui nesse caso, pessoal, tem uma tabela, uma planilha, uma base de dados bem maior do que a anterior, com várias informações. Mas do mesmo jeito, eu vou clicar em inserir e então tabela, para poder transformar essa base de dados numa tabela. Vou clicar no OK e é isso aí. Agora já tem uma tabela formatada aqui no Excel. Do mesmo modo, eu posso selecionar algumas linhas, botão direito, inserir, só para ter um espaço aqui no cabeçalho para que a gente possa fazer essa função subtotal. Eu gostaria, primeira coisa, de poder selecionar qual tipo de operação que eu quero fazer. Se é uma média, se é uma soma. Porque como a gente pode ver, a função subtotal no Excel, igual subtotal, 2 cliques, 1, 2, nos permite fazer várias operações matemáticas, como média, uma contagem de valores, máximo, mínimo, uma soma, enfim. Eu gostaria de apenas poder selecionar se eu quero uma média ou se eu quero uma soma. São as duas coisas mais importantes para mim. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nessa célula aqui, por exemplo. Vou até pintar ela de uma corzinha diferente. Vou até aumentar um pouco o tamanho da fonte. E aqui eu vou ter duas opções. Então, eu venho aqui em Dados. Lá na direita, Validação de Dados. E então, qualquer valor eu troco para Lista. E dentro da lista, eu vou ter Soma, ponto e vírgula, Média. Duas opções. Ok, e é isso aí. Quando eu selecionar soma, eu quero que seja feito soma. Quando eu selecionar média, eu quero que seja feito a média desses valores. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, venda total. Vamos começar também utilizando a função C no Excel. Então, olha como é que é importante usar a função C junto com o subtotal. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. Essa média que eu tenho aqui em cima. Quer dizer, se a célula que eu tenho aqui em cima for igual à média, for igual, abre aspas, média, fecho aspas, ponto e vírgula, então quer dizer que eu quero fazer um subtotal da média. Então vamos lá. Subtotal, 2 cliques, 1, 2. O que eu quero? Média. Aqui, ó, primeira opção. 1, 2, ponto e vírgula. Da onde que eu quero tirar essa média? Ué, da venda total. Então seleciono todos esses valores aqui, ó, da venda total. Até o final da planilha. Minha planilha é um pouquinho grande, então pode ser que demore aqui alguns segundos para selecionar tudo, mas aí, ó, já finalizei, selecionei tudo. 2.700 linhas. Legal. Jogar lá para cima na planilha. Tá vendo que selecionou aqui, ó, toda a tabela. E é isso aí. Fecha parênteses. Calma que não acabou. Fechou parênteses? Você vai voltar de novo para a função C. Ponto e vírgula.
Você concorda comigo, pessoal, que a gente já fez a primeira verificação? Se esta célula for igual à média, então faça subtotal utilizando média. Porém, se não for média, o que pode ser? Soma, só vai ter essa outra possibilidade, certo? Então já poderia acabar a função C aqui. Mas só para a gente ter certeza, vamos de novo, depois do ponto e vírgula, abrir uma função C. 2 cliques, 1, 2, C. Essa célula que eu tenho aqui em cima, já cliquei nela. Agora for igual, abre aspas, soma, fecha aspas, então eu quero fazer um subtotal de soma. Ponto e vírgula, o que eu quero? Subtotal, 1, 2, uma soma, 1, 2, ponto e vírgula do quê? De todas essas informações aqui que eu tenho dentro da venda total. Seleciono tudo até o final. Como é uma planilha bem grande, demora aqui alguns segundos, mas aí ó, já acabou. Selecionei tudo, 2.700 linhas, volto lá no começo, fecho parênteses, ponto e vírgula, fecho parênteses de novo, fecho parênteses e aperto Enter. Pronto, pessoal, é isso aí. Poderia até pegar esse valor aqui e colocar ele em dinheiro, vou clicar nele, colocar aqui ó, moeda, pronto. Então, a média, 272,52. Porém, se eu quisesse ver uma soma, olha que legal, 733 mil. E o interessante de usar subtotal no Excel é que se eu filtrar qualquer coisa, vamos pegar aqui um produto, e eu quero visualizar apenas coenzima. Selecionei, vou apertar o Enter, e aqui em cima já foi atualizado para mim. E se eu trocasse de soma para média, o valor também, mais uma vez, iria ser atualizado. Então, dessa forma, fica uma tabela super interativa e dinâmica no Excel. E toda vez que você filtrar, visualizar apenas alguma informação, a soma já é também atualizada automaticamente para você, seja soma ou média, certo? Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, assim como esse vídeo já foi uma sugestão, deixe aí nos comentários, porque eu consigo ler a sua sugestão e eu posso trazer um vídeo totalmente gratuito para te ajudar aí na sua dúvida. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.